سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة في جنتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني eu acho que aqui é uma, deixa eu verificar, o meu ponto de vista, posso estar errado, que Hanjua é um lugar que tá assim, como é que eu vou falar para vocês? Yani, se eu falasse que tá chovendo aqui as bênçãos, yani, eu não estaria exagerando. Não estou exagerando. Mas fines, yani, preferem ficar lá fora, não sei, yani, mas khair, inshallah. Yalla, اللي بده يجي يجي واللي بده يجي. Vamos indo. Nós قلنا que a gente vai começar a partir de hoje, inshallah, todos os sábados, uma sequência, a gente vai seguir uma sequência sobre Tafsir al-Quran al-Karim. Escolhemos começar com o último juz, começar de baixo para cima, do fim até ao contrário. E vamos começar, inshallah, com a primeira sura تبع جزء عامة اللي هو الúltimo جزء 30. Quem decora o Corão chama esse juzء como juzء عامة, mas não está cortada a palavra, porque a primeira palavra nesse juzء fala عامة يتساءلون, deram esse nome. Ou يقال جزء النبأ, que é mais correto. Os dois é corretos, mas جزء النبأ لأن السورة اسمها سورة النبأ. القرآن, quando a gente fala de Corão, a gente fala dos milagres dos profetas. Todos os profetas vieram com milagres. ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وآتاه ما على مثله صدقه الناس. يعني Allah Azza wa Jal dá para ele alguns milagres, algumas coisas que são assim fora do normal, não acontece normalmente, para as pessoas acreditarem que esse é um profeta. Você vai olhar para os profetas, todos os profetas tinham milagres. Sayyidina Isa alayhi salam curava os doentes, ressuscitava os mortos. Ele falava aquilo que eles comiam no dia de hoje, aquilo que está guardado de mantimento dentro das casas deles. Ele falou quando era bebê, ele nasceu de mãe sem pai. Tudo isso são milagres que aconteceu com Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyidina Musa também teve os milagres dele, teve o cajado, ele falava diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, tinha os milagres dele. Todos os profetas, a gente vai contar aqui dos milagres dos profetas, todos eles tiveram. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também não foi diferente, ele teve vários milagres, de todos os tipos. Tem do tipo de sair água da mão dele, naba al-ma min bayni asabi'ihi alayhi salatu wassalam. Tem milagres de animais chegarem a falar com ele, ele entender eles. Um camelo falou com ele, ele entendeu ele. Um outro animal que acreditou ou falou que o profeta era o profeta. Vários milagres aconteceram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como prova de que ele era profeta. Talvez, assim, se a gente for olhar na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na história, biografia do profeta, o principal milagre, essa nação é diferenciada. Essa nação, assim, é diferenciada de todas as outras as nações. Cada profeta veio para a nação, para aquela época daquele profeta, e por isso veio um milagre só específico para aquela época. Mas Jesus, ele foi enviado para a época dele, para o povo da época dele. O milagre que veio para Sayyidina Isa alayhi salam era um milagre que era para as pessoas daquela época. Agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a nossa nação, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma nação diferenciada. É o último profeta, a última nação, vai ficar até o dia do juízo final. Tinha que ter
um milagre que ia permanecer com a gente ia ter esse milagre sempre em mãos até o último dia. Se é a última nação e ela vai ficar até o último dia, um milagre tem que estar com a gente sempre, porque o profeta vai falecer, vai morrer. Morreu. O principal milagre dado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na época dele, e ainda está até os dias de hoje, é esse livro que a gente tem, que é Al-Qur'an. Al-Qur'an é um grande milagre, mas a gente precisa entender ele um pouco, a gente precisa saber o que é. Se você, só de você imaginar que você abrindo esse livro e as palavras que estão dentro desse livro, qualquer versículo que você lê, são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, de Deus. Allah azza wa jalla takallama biha. Imagina o que é isso. A gente tem em nossas mãos a mensagem do nosso Criador. Há mensagens do nosso Criador, de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mandou para a gente. Ele escreveu uma carta e mandou para a gente. Escreveu uma carta que é o Qur'an e mandou para a gente. É isso que eu quero de vocês. É esse o código de vida que é para vocês seguirem. São essas as minhas regras, são essas as minhas leis. Hada al-Qur'an é tudo na vida de vocês. Hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hada al-Qur'an. Se a gente for falar agora sobre o Qur'an, quantos versículos Allah Azza wa Jalla falou sobre o Qur'an e o benefício do Qur'an e o que o Qur'an representa para uma pessoa crente, para um muçulmano, a gente não termina aqui. Huwa hudan, ele é um guia para nós. Huwa shifa, ele é cura para nós. Huwa yahdi lillati hiya aqwam, ele te guia para o caminho mais certo, mais correto. Ele tira a tristeza do seu coração. Ele é um seu amigo, seu companheiro. Ele é tudo, mas a gente precisa entender o que é isso. A gente precisa entender um pouco do Qur'an. Huwa mu'jiza, wallahi mu'jiza. Se você olhar assim, não tem palavras. Vamos falar assim, hoje a gente tem muito de músicas. Se eu começar a falar agora para vocês, de músicas de 1970, vocês vão falar o quê? Né? São velhos. Quem que ouve? Roberto Carlos, o Msharf Men, o Raul. Quem que ouve ainda Raul? Ele ficou o quê? A música ficou antiga essa daqui. Quem que sabe alguma música que foi cantada há 100 anos atrás? Um cantor de 100 anos atrás. Uma música, mas vai embora. Hada al-Qur'an, essas palavras aqui, elas foram faladas, hoje a gente está em 1445, há 1400 começou, e 53, 58 anos faz que começou a ser revelado o Qur'an, e até hoje a gente lê esse Qur'an, Mahada fala uma palavra que o Allah shibitafar o Qur'an, não dá para ler ele de novo, Khalas já ficou velho, não, o Qur'an, ele se renova, parece que cada vez que você lê, você entende algo a mais, cada vez que você olha para ele, é algo especial a mais que ele te dá, cada vez que você tenta entender mais, você consegue entender mais coisas, o Qur'an, la tantahi ajaibu, não termina, assim, os segredos do Qur'an, aquilo que, assim, tem dentro do Qur'an, não acaba, é algo que, é um milagre, não tem como. O Allah Azza wa Jalla tahadda kull an-nas, ele desafiou todas as pessoas, desafiou os gênios, desafiou os humanos, quando todo mundo se reúne, todo mundo fica num lugar só e tente fazer um versículo só, igual esse Qur'an, um versículo, um versículo. Não tem como você trazer um versículo ou você pegar assim uma frase, fazer uma frase igual ao Qur'an. Não existe. O milagre que é o Qur'an. Eu queria que, assim, com essa introdução, se a gente começar com essa sequência sobre o tafsir, a explicação do Qur'an, que vocês tentassem, assim, ser firmes na presença aqui, para vocês se beneficiarem. Wallahi, اللي بيفهم القرآن واللي بيقرأ القرآن واللي بيصاحب القرآن ما بيكون إلا ربحين. A pessoa que entende o Qur'an
e tenta ler o Corão, e tenta ser o companheiro do Corão, e tenta fazer o Corão, ele é uma pessoa que vai ganhar. Ele é vitorioso, tem vitória na vida dele, tem sucesso na vida dele, tem tranquilidade na vida dele, tem tudo de bom na vida dele. É do Corão. Se vocês puderem estarem presentes em todas as aulas, a gente dá uma continuidade para isso, inshallah, vocês vão ter bastante benefício, bi'idhnillahi ta'ala. Eu vou começar, inshallah, a partir de hoje, em Surat An-Naba, e vou descendo até Surat An-Nas, bi'idhnillah azza wa jal. Eu acho que levaria assim, mais ou menos umas 20 aulas para a gente terminar An-Naba. Eu acho que é mais ou menos isso, mas a gente tenta, inshallah, o que puder resumir, a gente resume, o que eu achar que precisa explicar, a gente explica um pouquinho com mais detalhes. O Corão, ele fala com os nossos corações. É uma questão importante da gente começar. O Corão, ele não é assim, não é música. O Corão não é música. O Corão não é poesia. O Corão não é. O Corão, ele vem assim, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين. Então, o Corão, as palavras do Corão, elas atingem o coração, mas qualquer coração, não. Depende do coração. Cada coração, cada pessoa, cada coração recebe de uma forma diferente do outro. Ana recebo o Corão de uma forma, Hussein recebe de outra forma, Samir recebe de outra forma. Cada um de nós recebe as palavras do Corão de uma forma diferente. Depende do que tem dentro do coração de cada um, depende do entendimento que é de cada um. Isso é importante para a gente começar, antes da gente começar. Surat An-Naba, o que quer dizer Naba? Alguém tem ideia do que quer dizer Naba? Notícia. Notícia. Só que não é uma notícia simples, é uma notícia importante. Khabar é qualquer notícia, qualquer coisa. Naba é uma notícia importante. لذلك الله بيقول بسورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Quando você ouve algo, Allah بيقول لك, quando você ouve alguma coisa, algo, uma notícia ou uma informação, فتبينوا. بس هم استعمل النبأ se for algo importante, não qualquer coisa você tem que ir lá, começar a confirmar e ver, saber se está verdade, tem coisa que passa. النبأ é uma notícia importante, é um acontecimento importante, algo que tem uma importância grande. فالله عز وجل ببلش بيقول لك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Essa é a primeira parte da sura. A sura mais ou menos dividida em 5 partes. Essa é a primeira parte da sura. Fala sobre o começo do assunto dela. Allah Azza wa Jalla começa falando do que eles estão se perguntando ou discutindo. Tem alguma discussão, alguma discordância. Eles não estão concordando com algo. Alguma coisa que as pessoas naquela época não estão concordando. فالله بيقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Eles estão entre eles achando que não vai acontecer. Esse نبأ العظيم هذا não vai acontecer, ou não vai chegar, ou não vai ter isso. الذي هم فيه مختلفون. Aí Allah بيقول لك بيجي دغري بيقول, ele não falou nada. O que é essa notícia? Mas aí ele manda uma ameaça. بيقول لك كلا سيعلمون. E mais uma. ثم كلا سيعلمون. Eles não estão acreditando. Eles vão ver. A mãe fala para o filho. إنه عم يعمل شيء هسه بتشوف. Olha para ele, هسه بتشوف. Ele já entende que إنه بس يصل على البيت não vai ser legal. Ou
quando estiver longe das pessoas. Allah Azza wa Jal قال لك كلا سيعلمون. Mas هذا الله عم يحكي, não é uma mãe. هون الله عز وجل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب شو هو هذا النبأ? O que vai acontecer? Qual que é essa coisa importante? O Huwi é o assunto de quase todas as suas bijuz amma. Ou todas as suas bijuz amma vai falar um pouquinho sobre isso de uma forma diferente. Huwi show Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Se quem abriu o Kitab al-Tafsir, o dia do juízo final, Yawm al-Fasl, ele vai falar sobre Inna Yawm al-Fasli kana miqata. É o dia do juízo final. Se alguém abrir o tafsir, vai ter uma divergência entre os sábios. Vão falar o que é. Era biqulu, alguns vão falar que é o dia do juízo final. Alguns vão falar que é Naba al-Azim huwa shu al-Quran. Alguns vão falar que Naba al-Azim huwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alguns vão falar que Naba al-Azim tem algumas opiniões. Só que a sura, ela está falando sobre isso. Então, assim, se a gente for reunir todas essas opiniões, a gente fala assim, é Naba al-Azim, hu Yawm al-Qiyamah, e o Coran também, porque o Coran vem para alertar a gente sobre Yawm al-Qiyamah, o Nabi vem para alertar a gente sobre Yawm al-Qiyamah, então tudo vem sobre Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal para aqui, ele fala assim, isso btchufu, kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla saya'lamuna, thumma kalla saya'lamun. Aí ele para aqui, para. E aí Allah Azza wa Jal vai com a gente, ele muda para uma outra questão. Deixa esse assunto aqui um pouquinho. Ele falou que tem uma divergência e falou que vocês vão ver, vocês vão olhar, vão presenciar isso aqui. E aí ele começou com uma outra, assim, ele mudou para um outro, para mudar um pouquinho a atenção. فبيقول الله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا a segunda parte. A primeira, se alguém quiser dividir, a primeira de 1 até 5 é uma. Na segunda parte da sura, Alam naj'al al-arda mihada até wajannatin alfafa. Allah Azza wa Jal o que ele está falando para a gente? Vocês não estão acreditando no dia do juízo final. Era a coisa que mais Nabi veio para um povo. Está falando com vocês que todos vocês são crentes, todos muçulmanos. Nabi sallallahu alaihi wasallam veio para um povo que não acreditava em Deus, não acreditava no dia do juízo final. E a principal questão que eles pegavam do profeta Muhammad, como que vai entrar na nossa cabeça, que vai ter, alguém vai ser ressuscitado, alguém que virou pó, que se transformou em terra, como é que ele vai ser ressuscitado e vai ter um julgamento, como é que vai acontecer isso? Allah Azza wa Jalla está mostrando para a gente aqui uma questão. Bibalish Allah yqulna o que ele fez. Biqullak, fazer isso, ressuscitar vocês, é a coisa mais fácil para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Allah Azza wa Jalla fez muito mais do que isso. Alam naj'al al-arda mihada. Allah Azza wa Jalla fez, aí ele começa a contar e falar para a gente o que ele fez. Allah Azza wa Jalla fez essa terra mihada. Mihad yani al-mihad, yani que você consegue viver nela. Yani ele aslahaha lana lil-aish. Você consegue viver aqui nessa terra. Imagina, às vezes assim, a vida te leva e você assim, vê tudo normal, mas os mínimos detalhes, a lei da gravidade na Terra, se ela fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, a gente não ficaria assim, de pé no chão, não conseguia, você ia flutuar, não dava para... Se o Sol fosse um pouquinho mais próximo, não ia dar para viver. Se o Sol fosse um pouquinho mais longe, todo mundo ia congelar. Todos os detalhes, tudo, Allah Azza wa Jal fez de uma forma assim, alam naj'al al-arda mihada. E aí ele vai contando, wal-jibala awtada. Al-jibal, ele fez eles de uma forma como se fosse al-watad.
ele segura a terra para ela não tremer, para não acontecer os terremotos, para não virar um lado mais pesado do que o outro, para segurar a ard, que coloca Belkhaimi, para segurar ela. Allah falando para a gente, وَقَالْ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, eu criei vocês pares, homem e mulher. O homem é de um jeito, a mulher é de outro jeito. O homem é diferente da mulher. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. Ele fez eles desse jeito. Cada um tem a sua função da vida para se completarem, para se casarem entre eles, para ter a continuidade na vida. Se fosse diferente, não ia ter, se o homem fosse igual à mulher, se eles pensassem igual, se fosse tudo igual, se tivesse os mesmos sentimentos, não ia ter casamentos, não dá para ter a continuidade. E ele segue falando, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, o sono de vocês, quando vocês vão para dormir, você, subhanallah, se você pensar assim, você cansou, às vezes você cansa o dia inteiro, está acordado por muito tempo, fazendo várias coisas, e aí você faz o quê? Você deita na sua cama, ou deita no seu lugar de aonde você vai dormir, e aí você só fecha os olhos e você não sabe o que está acontecendo com você, e acorda no outro dia renovado, khalas, como se nada tivesse acontecido ontem. Cansaço, Allahu a'lam. Aonde você estava nesse tempo? O tempo passou muito rápido, você estava dormindo, passou muito rápido. Kul hadhi ayat, coisas que a gente precisa pensar. Passou muito rápido o tempo. Não. كمان. E aí ele continuou, جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, eu fiz a noite como uma cobertura para vocês, ela cobre ou encobre vocês, libas, para vocês dormirem e para vocês descansarem. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, o dia é para vocês viverem e para vocês trabalharem, fazerem os seus afazeres. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, Allah Azza wa Jalla, ele construiu ou fez essas 7 camadas de céus que tem em cima da gente, que são, Allahu A'lam, o que tem para cima, o que tem para tudo que tem nesse universo grande, a gente não sabe o que tem dentro dele. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, Allah Azza wa Jalla fez para a gente esse sol, Siraj al-Wahhaj. O que é Siraj al-Wahhaj? Shams, Siraj, o sol que tem todos os benefícios que a gente sabe. Por que Allah está contando tudo isso para a gente? Para a gente pensar um pouquinho que para ser nessa perfeição, tudo desse jeito feito, a terra, o céu, a chuva, tudo essas leis que existem, para ser desse jeito, tem que ter alguém por trás de tudo isso. Tem que ter um Deus que está fazendo tudo isso, que está organizando tudo isso, que está fazendo dessa forma. Não é possível que isso, todos esses detalhes sejam assim, por acaso. Os mínimos detalhes, esses detalhes é assim, se mudar alguma lei aqui, não dá mais. Se mudar alguma coisa aqui, se acontecer alguma coisa, para mostrar para a gente que tem um Deus atrás de tudo isso. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Acho que eu vou passar mais porque há detalhes que a chuva, Allah Azza wa Jalla anzala a chuva min al-mu'sirat, as nuvens quando elas se espremem, desce a chuva. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, sai da terra as plantas, al-hab, a comida, tudo que sai da terra, o jannat, as árvores, o jannat, alfafa, que são o quê? O que é al-alfaf? Al-alfaf são as árvores que têm muitos galhos, que têm muitas folhas, que são assim, muita coisa. Hada al-jannat al-alfaf. É bom assim, eu quero que no final se a gente pensar em algumas palavras da suar, na'rifun, todas as palavras. Se alguém falar para você assim, shumanet al-fafa, você sabe o que é al-fafa. Shumanet siraj al-wahhaj, o que quer dizer sirajan wahhaja, você saber o que é isso. E se alguém falar assim, o que é naba, a gente saber o que é naba. É um dos nossos objetivos. Depois de tudo isso,
depois de tudo isso, dele falar todas essas perfeições, esse jeito que Allah Azza wa Jal fez pra gente, tudo isso, aí ele volta pro assunto do começo lá, ele volta num outro trecho, já que eu fiz tudo isso, desse jeito, vai ter um dia do julgamento. Inna yawm al-fasli kana miqata. Hada yawm al-fasl, o dia do julgamento, o dia que Allah vai julgar as pessoas, kana miqata, ele tem um tempo determinado para acontecer e vai acontecer. Vai acontecer, não tem. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Não sei se a gente continua ou para, mas Allah Azza wa Jal بيقول إنه o dia do juízo final, aí ele te dá uns sinais ou algumas coisas que vão acontecer nesse dia. Inna yawm al-fasli kana miqata, tem um tempo determinado. Nesse dia vai ser assoprado. Yawma yunfakhu fi as-suri fatatuna, vai ser quando Israfil fazer o primeiro sopro na trombeta. Fatatuna afwaja. O que vai acontecer? As pessoas vão vir, vão ressuscitar, vão levantar dos seus túmulos e vão vir em grupos. Afwaja yani show, em grupos. As pessoas vão ser o Corão em outras suras, ele mostra para a gente assim, como se você estivesse olhando para um filme. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. As pessoas vão sair assim em grupos. Você imagina assim, a terra não tem ninguém vivo, não tem uma alma viva. E aí de repente um sopro acontece e os túmulos começam a se abrir e as pessoas começam a sair em grupos. Para onde? Indo para o lugar do julgamento. Ila ard al-mahshar. Todo mundo indo para o mesmo lugar. E imagina o medo de todo mundo. Allah بيقول وفتحت السماء فكانت أبوابها. Um pouco do que vai acontecer, isso vai vir detalhado nas outras suras, Surat al-Takwir, بغير suar, o que acontece, assim, quais são as mudanças que vão acontecer, mas Allah fala em resumo, esse céu vai ser aberto, vai ser rachado, elas vão se transformar em portas, vão ser destruídos as montanhas, e aí Allah Azza wa Jal vai para a terceira parte, ou para a quarta parte. A quarta e a quinta, ele fala sobre Jahannam, e a quinta ele fala sobre Al-Jannah, o paraíso. Aí ele começa a falar sobre Jahannam. Eu vou falar sobre Jahannam e paro na primeira página. Inna Jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Então Allah Azza wa Jal fala aqui sobre o fogo do inferno. بيقول إنه كان mirsad, ele foi preparado e ele está esperando, aguardando as pessoas chegarem. O fogo do inferno está esperando, aguardando as pessoas do inferno, os habitantes do inferno chegarem lá. Está totalmente preparado para ele estar lá com o fogo, com todo o castigo que tem lá dentro. Aí Allah بيقول للطاغين مآبا, para aquelas pessoas, os incrédulos, vai ser o que? O lugar, a moradia deles. Aí Allah بيقول لابثين فيها. شو يعني لابثين? Eles vão ficar lá, vão permanecer lá. أحقابا. شو يعني الأحقاب? الحقب هو فترة زمنية طويلة, um tempo muito longo. أحقابا, tempos longos, يعني الله أعلم, é o que? Eternamente, não sai mais. لابثين فيها أحقابا. Aí Allah بيقول لك لا يذوقون فيها, eles não vão ter lá dentro do fogo do inferno. Bardan, lá é fogo, lá tá quente. Não vai ter nada para refrescar eles. E nem vai ter uma bebida. لا يذوقون فيها bardan, nada para refrescar. ولا شراب, nenhum tipo de bebida vai ser oferecido para eles. إلا, a não ser qual que é a bebida que é oferecida para o povo do inferno. إلا حميما, que é as lavas do fogo, a água fervendo. وغساقا. الغساق, شو هو الغساق?
Al-ghassaq o que sai do corpo, dos corpos da pessoa do fogo do inferno. Pus, o que sobra depois de queimar das pessoas, Reda vai ser dado para as pessoas do inferno. Jazaan wifaqa. Yani, subhanallah, تصور واحد está com sede, واحد está pedindo para um refresco, alguma coisa para refrescar ele, e aí vem em cima dele lavas de fogo, água fervendo. Allah بيقول فقطع أمعاءهم, entra dentro do intestino e vai rasgando tudo de tão quente que é. Mas Allah بيقول شو جزاء وفاق. Às vezes você vai falar, mas que dó, no Ya Latif, o que vai acontecer? Mas Allah بيقول لك شو جزاء, isso foi um castigo merecido para o que eles fizeram, eles mereceram esse castigo. جزاء وفاق. Aí Allah بيقول إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Eles não acreditavam nesse dia. Eles falavam que não vai ter. Na vida deles, eles viviam uma vida que não vai ter um dia de juízo final. Não vai ter uma volta. Não vai ter um julgamento. وكذبوا بآياتنا كذابا. شوف هالآية هاي uma área importante. إنه هم pessoas, se você, مثلا, a dó mexer dentro do coração de você, Allah بيقول لك how são pessoas que chegou para eles versículos do Corão, são pessoas que veio para eles as mensagens, os profetas, os alertas, لكن كذبوا بآياتنا كذابا. Uma vez e outra vez, foi confirmado que eles não só desmentiram e não acreditaram e insistiram com isso, foram teimosos, sabiam da verdade, mas foram teimosos. كذبوا بآياتنا كذابا. Aí Allah بيقول وكل شيء أحصيناه كتابا. Tudo que acontece, Allah Azza wa Jalla está escrevendo, Allah Azza wa Jalla está contabilizando, Allah Azza wa Jalla está sabendo de tudo, todos os detalhes. Aí Allah Azza wa Jalla بيقول para eles no final فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كمان é um versículo que mais faz أهل جهنم sofrer, إنه بيقول لهم الله إنه ولن نزيدكم. Cada dia que passa, o que vai acontecer? Só vai aumentar o castigo de vocês. Só vai aumentar o sofrimento de vocês dentro do fogo do inferno. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ. Todos os dias vai aumentar do castigo deles. إِلَّا عَذَابًا. Se a gente continuar a sura, Allah Azza wa Jalla, ele usa assim para a gente... Se for pesado, Allah Azza wa Jalla, ele usa para esse dia uma palavra, a gente vai falar no próximo dars que eu vou parar aqui. Allah Azza wa Jalla بيقول يوم يقوم الروح أو رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما. Olha o que ele usa para falar sobre ele, Ar-Rahman. Ele fala رب السماوات والأرض وما بينهما Ar-Rahman. Naquele dia, o nome que vai mais aparecer para a gente, o nome que vai ser assim a principal característica de Allah subhanahu wa ta'ala nesse dia vai ser a característica do quê? Da misericórdia, do Rahman. Então não se preocupe. Mas Allah Azza wa Jalla vai castigar. Tem que ter, faz parte da Rahmi, faz parte da misericórdia de Allah, ele fazer a justiça. A justiça. Aqui na terra não tem justiça, lá vai ser a justiça. Imagina chegar ali Yahud, que estão fazendo com Ikhwanna Gaza, chegar lá no dia de juízo final e não acontecer com eles, no mínimo isso. Disso para cima, كمان. فذوقوا خليهم يذوقوا الحميم وغساق وتقطعوا أمعاهم يصير فيهم شو ما كان. طيب semana que vem a gente começa com إن للمتقين مفازا إن شاء الله. بارك الله بكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.